Caros vestibulando, agora vamos começar a resolver a questão 29 da prova de Física do vestibular UFRR 2019. É uma questão sobre plano inclinado, que envolve também o conceito de atrito. E o atrito, pessoal, acontece quando você tem superfícies que dificultam o movimento de um corpo. Vou citar um exemplo básico aqui para vocês. Um exemplo básico é o seguinte: você pega um carro, se você empurrar no asfalto, é mais fácil empurrar esse carro no asfalto do que numa superfície ou onde seja o chão comum, né? Então, você empurrando o asfalto, ele desliza mais rápido. Numa superfície que tem areia, ele fica mais dificultoso para se locomover. Então, isso é uma força de atrito, depende da superfície, né? Outra coisa, se você passar a mão numa parede que esteja amassada, você vê que sua mão desliza com mais facilidade. E aquela que não foi amassada, você vê que ela é meio rugosa, então dificulta o teu deslocamento da tua mão, né? Então, esse é o atrito, é sempre a força contrária àquela força de ação aplicada. Na questão que a gente vai resolver, ela fala que o bloco de massa M está apoiado em um plano inclinado, conforme o desenho que vocês estão vendo aí no slide, né? O ângulo que o plano forma com a horizontal pode ser variado por meio de um mecanismo especial. O bloco começa a deslizar sobre o plano quando o ângulo atinge 30 graus. Considere que, no instante que o bloco começa a deslizar, o somatório das forças sobre ele é zero. Nessas condições, podemos afirmar que o valor do coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano é igual a. Então, a gente já falou sobre o coeficiente de atrito estático, né? Estático quer dizer o quê, pessoal? Que naquele momento que o corpo está parado, não tem movimento. Então, é atrito estático. No momento que ele começa a se movimentar, a gente vai ter o coeficiente de atrito dinâmico, né? Para a gente resolver, a gente vai lembrar um pouquinho do conceito de força de atrito. Que a força de atrito nada mais é do que o coeficiente de atrito vezes a normal. Mas quem é a normal? A normal é aquela força que o corpo aplica perpendicularmente à superfície de contato. Correto? Essa é a força normal. Ela é sempre aplicada perpendicularmente à superfície de contato. Aí lembrando da ação e reação, né? Tem a normal de ação e a normal de reação, né? São as forças que têm o quê? Mesmo módulo, mesma intensidade, porém sentidos opostos. Então, ó, o plano inclinado, o que a gente tem que verificar, né? Primeiro a gente vai identificar as forças que atuam sobre o bloco. Coloquei para vocês no slide, identificando quais são essas forças. Primeiro, a força normal foi aquela que eu falei, que é sempre perpendicular à superfície de contato. A força peso, sempre em direção a quem? Ao solo, devido à gravidade. E a força de atrito, que é sempre contrário a quem? Ao deslocamento do bloco. Como o bloco está descendo o plano inclinado, a força de atrito é o quê? Contrária. O problema diz que essas forças são iguais porque elas se anulam, né? Então, ó, o que acontece? A força de atrito, ela vai se anular com alguma força. Então, ela vai ser igual a outra força, né? A força resultante entre ela vai se anular com a outra força. Como a força peso, ela não está fazendo 90 graus com a superfície que foi aplicada à força normal, então a gente vai decompor essa força no eixo X e no eixo Y. No eixo X vai ser o eixo horizontal, a gente vai ter a força peso no eixo horizontal. E no eixo Y nós vamos ter a força PY no eixo vertical, né? O que vai acontecer? Como as forças resultantes se anulam, então se eu pegar no eixo X, a gente vai ter... No eixo X a gente vai ter quem? Força Px menos força de atrito igual a zero. Logo, a força Px vai ser igual à força de atrito. No eixo Y a gente vai ter quem? Força resultante no eixo Y igual a zero. Então, a força Py menos a normal vai ser igual a quanto? A zero. Você vê que uma é para cima e outra é para baixo, né? Então, a força Py vai ser igual a normal. Para a gente calcular a força de atrito, a gente já viu que vai ser quem? Normal vezes o coeficiente de atrito, né? A gente vai substituir, pessoal. Aí, só para a gente relembrar. Lá no conceito de trigonometria do triângulo retângulo, lembrando o conceito de seno e cosseno. Quem é seno?
Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, para nós, o nosso seno de 30 graus vai ser justamente quem? O cateto oposto, que vai ser PY, e a hipotenusa, que vai ser P. Então, PY vai ser justamente quem? P vezes seno de 30. No cosseno, quem é? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é nosso cateto adjacente? É o PX. Quem vai ser a hipotenusa? P, né? Então, na hora que vocês rolar o PX, vai ficar P vezes cosseno de 30 graus. Na hora que a gente substituir na força, a gente já viu que força de atrito, quem é? Normal vezes coeficiente de atrito, né? Colocando lá no local de normal, quem é a normal? A gente já viu lá em cima que como elas ficaram iguais, elas se anularam e ficaram igual, então ficou PY igual ao coeficiente de atrito, μ, né? E a força de atrito ficou igual a quem? A PX. Substituindo, vai ficar PX igual a PY vezes μ. Já vimos que PX quem é? É a força peso vezes o seno de 30 graus. E a força PY quem é? A força peso vezes o cosseno de 30 graus. Vamos isolar o μ. Na hora que eu isolar o μ, eu vou passar o P cosseno de 30 graus dividindo, né? Aí vocês estão vendo aí no slide que P seno de 30 sobre P cosseno de 30, como os P são iguais, eu posso eliminar, vai ficar somente quem, pessoal? Seno de 30 graus dividido por cosseno de 30 graus. Seno de 30 quem é? 1 sobre 2. Cosseno de 30 quem é? Raiz de 3 sobre 2. O que que faz com a divisão de fração? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Então vai ficar quem? 1 meio vezes 2 raiz de 3. 2 com 2 eu posso eliminar, vai ficar 1 sobre raiz de 3. Segundo os matemáticos, não podemos deixar a raiz de 3 no denominador, então vamos ter que racionalizar. Como é que racionaliza? Multiplica tudo por raiz de 3, tanto em cima como embaixo. Então vai ficar 1 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 ao quadrado. Elimina o quadrado com a raiz, fica a raiz de 3 sobre 3. Então essa é a resposta da nossa questão 29. Tudo certo? Vamos para a resolução da próxima questão. Obrigado, pessoal.